Amigos e amigas do canal do Paulo Nunes, nosso agradecimento a todos vocês que nos fizeram chegar acima de 6.100 inscritos. Precisamos buscar os 7.000 e contamos com sua colaboração. Mas antes de tudo, eu quero pedir a você que curta os nossos vídeos. É simples, é só dar um ok ali, dar um clique, dar um tinindo. E com isso o YouTube entende que tem gente gostando. E aí começa a distribuir os nossos vídeos para pessoas que nunca viram. Isso é importante e você pode nos ajudar. Meus caros e minhas caras, no último dia 26, o Supremo Tribunal Federal tornou réu o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 outros que fazem parte do núcleo do pensamento do golpe de Estado que seria dado ao Brasil logo após as eleições de 2022. Ocorre, meus caros e minhas caras, que há uma cronologia que nos leva a crer que esse golpe tinha sido tramado há muito tempo. Existem alguns militares que não conseguem compreender que eles são burocratas, ou seja, servidores do Brasil como qualquer outro. Um coronel do Exército, da Polícia Militar, da Aeronáutica, é a mesma coisa de um funcionário do INSS, do DENIT, dos Correios, fazem parte da burocracia estatal brasileira. Nada além disso. A decisão das coisas políticas do Brasil, elas são praticadas pelos eleitos livremente pelo povo, pelo voto. É assim que funciona uma democracia, que foi o regime que o Brasil optou quase que a vida inteira, mas notadamente em 1988, quando ele tinha saído apenas 3 anos de uma ditadura sangrenta que matou milhares de pessoas, simplesmente na calada da noite, escondido de um, escondido do outro, entrando na sua casa, levando seus entes queridos, apenas por essas pessoas pensarem diferente de você. É uma babaquice dizer: ah, mas o cidadão pegou em arma. Olha, o desespero faz você fazer qualquer coisa. O que acontece? Qual estrutura teria os estudantes da UFBA, da UFMG, da USP, para poder lutar contra militares profissionais? Absolutamente nenhuma possibilidade. Mas aí você viu um companheiro seu morto. Aí quando saía a notícia no jornal, o jornal censurado, aparecia que aquela pessoa foi a matar fulano. Tudo mentira. Sabotagem que não acabava mais. Para que os senhores tenham uma ideia, 2 militares do Exército, um sargento e um capitão, foram ao Rio Centro para matar 30.000 pessoas que estavam num show de música popular brasileira. Iam explodir 2 bombas, uma dentro do ginásio e a outra fora. Só que antes disso, uma delas explodiu no colo do sargento, que o levou à morte, e feriu gravemente o capitão, mas não o suficiente para ele não continuar no exército. Hoje ele é um coronel e ainda está vivo. Um verdadeiro marginal. E aí, à época, tinha um cidadão que dirigia o Serviço Nacional de Informação, chamado General Newton Cruz. E ele disse que não tinha como evitar, porque quando ele soube, ele achava, ele disse, ele afirmou, que existiam grupos dentro das Forças Armadas que agiam por conta própria. Mas é mentira isso, porque o grande torturador e o homem mais admirado pelo ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, chamado Brilhante Ustra, quer dizer, essa miséria nunca foi brilhante na vida, um carniceiro assassino, também conhecido como Dr. Tibiriçá,
Esse homem disse, na hora que foi depor na Comissão da Verdade, que ele não deveria estar naquele banco respondendo nada, mas sim o Exército Brasileiro, porque ele fez cumprindo ordens. Quer dizer, ele era o marginal, o malvado, o assassino, mas ele recebia ordens superiores. E ele não estava errado, não, ele está certo. Então, tudo isso são coisas que acontecem quando você é desumano e acha que tem que apoiar ruptura política, ou seja, desmanchar o resultado de eleição, desmanchar governo e liquidar cada vez mais aqueles governantes que pensam em equilibrar a sociedade brasileira. É claro que ninguém que tenha 15 anos hoje tem a obrigação de saber de como as coisas aconteceram no Brasil. Porque depende do interesse de quem queira saber história. E a grande maioria da população brasileira não tem interesse nisso ou não tem tempo para poder tomar conhecimento de que as coisas que aconteceram no Brasil no passado jamais foram límpidas como muita gente pensa. Você enxerga grandes fortunas no Brasil, claro que não são todas, evidentemente, mas a sua grande maioria foi conseguida na bala, na tomada das coisas dos outros. Se você olhar como exemplo os Estados Unidos da América, ele, agora com esse atual governo, está querendo tomar um território livre, que, se eu não me engano, pertence à Noruega, que é a Groenlândia, mas que tem autonomia. E os governantes dos Estados Unidos da América hoje entendem que tem que tomar para eles, com a desculpa de questão de segurança. Entenderam como é que funciona? E todo lugar onde haja uma gota de petróleo, o povo norte-americano dos Estados Unidos da América se sente dono dessas reservas. E eu não estou falando de Trump, não. Eu estou falando desde o tempo de George Bush, que esse pessoal do Yankee, eles fazem guerra em qualquer lugar do mundo onde tenha uma gota de petróleo, porque ele entende que o petróleo é dele. Não só o petróleo, mas que todas as riquezas do mundo são pertencentes a eles. Então, baseado nisso, essa ideia ridícula, ela vai passando para aqueles autoritários, como houve nessa tentativa de golpe de Estado no Brasil de 2022. Agora, o que é interessante é que, aproveitando da fragilidade cognitiva de parte do povo brasileiro, que alguns começam a inventar e você fica sem saber se você está doido ou o que aconteceu com você. O cidadão começa a tentar um golpe de Estado, depois acha que tem razão, quer movimentar a sociedade e muita gente dessa sociedade apoia, principalmente aqueles que seriam sacrificados. Não entendem que um golpe de Estado, quando se instala o governo, a perseguição, a matança, o subterfúgio, a sabotagem será automaticamente implementada. Porque quem age com golpe é porque não gosta da luz. Então é um trabalho de treva. E por mais que a gente fale, tem gente, porque você está defendendo o quê? Você está defendendo o quê? Você tem que defender, gente, é ideia. Você tem que discutir política para o seu lado político, o lado que você apoiou, se esse lado tem realizações em prol de todo o Brasil. É isso que você tem que discutir. Não importa se o cidadão é branco, preto, azul, verde, amarelo, se é mulher ou se é homem. Mas você precisa ter essa consciência cívica. O que você não pode é simplesmente entender que para o seu grupo
você tem que ter tudo. Mas o grupo de Aurélio Questan, que é um homem que gosta de ter questão, lá em Ituaçu o povo fala isso, gosta de confusão, para que ele não tem nada. É por isso que você precisa entender o que é política. Mas muita gente acha que política é o quê? Elege um vereador, elege um prefeito, arranja uma boquinha na prefeitura, arranja uma boquinha na Câmara, pronto, aí pronto. Eu sou o campeão da política, não é? Mas a política, ela está muito além disso. Você tem que simplesmente fazer questionamento. O mais importante na política é questionar. É você perguntar, por exemplo, em Vitória da Conquista, de por que o asfalto que é colocado na parte periférica da cidade é de terceira categoria. Qual é a justificativa? Sabendo, evidentemente, o poder público, quando faz isso, que logo, logo aquele asfalto vai se deteriorar. Mas eles não se importam. Só que aí você já gastou um dinheiro que não volta. Aí você fala, não, mas tudo bem, no Japão não existe buraco em rua no Japão. Não tem. Na Alemanha, né? Na China, na Rússia, na França, não existe essa história de tapa-buraco. E por que no Brasil tem que ser? Eu fico assim estarrecido, estava lendo uma matéria da Prefeitura de Vitória da Conquista e vi lá que a operação tapa-buracos da Prefeitura de Vitória da Conquista já teria tapado o buraco de 868 ruas. E por incrível que pareça, hoje eu passei num trecho onde eu não costumo passar, embora seja no caminho da minha casa, encontrei um monte de rua no buraco, no Recreio. Porque esse é o tipo do trabalho que não existe em lugar nenhum do mundo que tenha um mínimo de evolução e que tenha uma sociedade politicamente preparada. O que não acontece aqui. Agora, quando você encontra uma ideia de governo que tenta melhorar a situação dessas pessoas, elas têm que aprender a pensar. Como é que você nunca teve uma casa para morar? E você recebe de um governo, no caso específico, eu gosto de usar o exemplo de Vitória da Conquista, não tem nada a ver com a prefeitura, não. É só porque é mais fácil as pessoas entenderem e eu tenho mais certeza do que falo. 14 mil casas populares foram distribuídas para as famílias de Vitória da Conquista. Eu não estou falando aqui de BNH, de Inocop, de Urbis 1, 2, 3, 4, 5, que isso ficou no passado. Eu estou falando que depois de 2005, a cidade de Vitória da Conquista recebeu 14 mil unidades habitacionais para pessoas com a renda não adequada para comprar uma casa. A preços módicos, baratinhos. Você não entende que quando você recebe um benefício dessa natureza, você tem que, no mínimo, pensar que outra pessoa, além de você, também precisa receber algo nesse sentido. O que você não pode é lutar contra. Você conseguiu a casa, você luta para quem não, contra quem está tentando conseguir. Isso dói, por isso que tem as pessoas, os golpistas, porque eles querem destruir aqueles que pensam desse jeito que eu estou falando. Eu estou dizendo a você e me dirigindo naturalmente à minha cara, minha nobre família conquistense, pelo seguinte. O professor Valdenor Pereira desenvolveu um projeto para criar a Escola de Medicina da UESB em Vitória da Conquista. Ocorre que quando a UESB foi concebida, ela ficou com essa parte de saúde na cidade de Jequié e a parte de Vitória da Conquista era ciências exatas, agronomia, ciências sociais e tal, voltado para isso. E Itapetinga ficou com zootecnia e outras coisas. O fato é que a área de saúde ficou com o município de Jequié. E lá já existia uma faculdade da UESB de enfermagem. Então, portanto, a escola de medicina seria muito mais adequada a Jequié, porque já tinha curso da área de saúde lá. Mas
o deputado Coriolano Salles era tinhoso. Esse projeto existia lá e foi do professor Valdenor Pereira. E o Coriolano Salles chegou lá, pegou o projeto e resolveu fazer. E conversou comigo, eu era assessor dele. Eu disse, mas essa não é Jequié? Disse, não, é Jequié, mas a gente vai conseguir. E aí ele começou a fazer essa batalha. Difícil. Uma hora eu conto para vocês os detalhes de tudo isso. Mas eu queria acrescentar nesse comentário um detalhezinho só, que tem a ver com o comentário que eu estou fazendo. Para que isso acontecesse, nós conversamos e Paulo, você precisa, ele me disse, fazer um levantamento para saber quantos médicos e quantas especialidades tem na região para fundamentar o pedido ao governador. Ele me encarregou disso. Pronto. Eu fui até o que você tinha que ir no CREMEB, que é o Conselho Regional de Medicina, buscando as especialidades dos médicos de Vitória da Conquista à época, porque você tinha que fazer um trabalho arrumado. E aí eu tive uma surpresa grande. 80% dos médicos de Vitória da Conquista não tinham especialidade nenhuma. Aparecia no consultório ginecologista, mas o cidadão não tinha especialização. Entendeu? Cada um que colocava uma coisa, ele não tinha a credencial para cuidar daquilo, embora fosse médico, tendo o conhecimento geral. Quando eu levei esse estudo ao deputado, ele tomou um susto. Eu falei, é assim que funciona. Mas era incluído no nosso trabalho visitar também a cidade de Cândido Sales, Anagé, Piripá, Planalto, Tremedal, toda essa vizinhança de Vitória da Conquista. Outra surpresa que eu levei para ele. Os médicos que atendiam Vitória da Conquista, via de regra, não eram todos, mas a maioria, trabalhavam em todos os lugares. O médico de Caetanos era o mesmo de Encruzilhada, o de Encruzilhada era o mesmo de Anagé, o de Anagé era o mesmo que trabalhava no hospital de base. O outro, rapaz, era uma coisa assim de doido. Então, não existia aquela quantidade de médicos que o deputado imaginava que Conquista tinha. Era o mesmo médico que trabalhava em Anagé, Piripá, Cordeiro, Cândido Sales, Encruzilhada e Vitória da Conquista. Bom, mas aí, onde é que eu quero chegar? Mesmo assim, a criação da escola de medicina iria melhorar para aqueles que queriam estudar medicina e que tinham que estudar medicina em Salvador, que era o único lugar na Bahia que tinha escola de medicina. Então, fomos ouvir alguns médicos. De cada 10 que eu ouvia, 9 eram contra. Contra, por quê? Não tinha justificativa, mas eram contra. Mas, de certa forma, a escola saiu. O que eu estou querendo dizer com isso é que o cidadão que ele é beneficiado com asfalto que passa na rua dele, asfalto bom, aquela coisa toda, mas parece que ele não quer que o vizinho tenha. É esse tipo de raciocínio que tomou o Brasil a partir de 2022. É por isso que nós temos, por exemplo, que eu gosto de discutir sobre isso, o seguinte, que seria muito bom que a gente perguntasse o seguinte, discutisse o quê? Se existe no seu projeto de governo algo melhor do que o SAMU 192? Aí é uma discussão boa. Existe no seu plano de governo que quer tirar o governo que está eleito algo melhor do que a confecção do saneamento básico no Brasil? É assim que se discute. Agora, como você explica que alguém que esteve no poder durante 4 anos e não inovou absolutamente nada, que passa vergonha nos 4 cantos do Brasil, como eu digo a você aqui da minha Vitória da Conquista, qual foi a obra ou serviço praticado nos 4 anos de governo de Jair Bolsonaro em Vitória da Conquista? É isso que eu quero discutir com você. Mas você vai para a rua e diz que o cara é um mito. Mito de quê?
É o mito ou é o minto? Minto de quê? O que esse sujeito realizou aqui em Vitória da Conquista? Mas eu vou mais adiante, eu vou puxar na Bahia. Eu digo. Ele inaugurou 12 quilômetros do asfalto da BR-101. Só isso. Que já vinha sido praticada a confecção desse asfaltamento no governo anterior de Michel Temer. É obra. Um dia desse eu vi um cidadão no Rio Grande, no Mato Grosso do Sul, disse, olha, não existe uma obra no Mato Grosso do Sul realizada pelo governo Bolsonaro. A mesma coisa disse o governador de Goiás. Então, quais foram os serviços, por exemplo, de quem é o Pé de Meia? De quem é o Luz para Todos? De quem é o programa gigantesco que construiu 1,5 milhão de cisternas no Nordeste brasileiro? Afinal, existe ou não a transposição das águas do Rio São Francisco? E quem fez? E o Luz para Todos? E o ProUni, que possibilita você, pobre, ir para a escola e se formar? Como você justifica que um presidente da República consiga mandar construir 400 escolas técnicas federais, quando o Brasil, na sua história, antes de 2003, tinha apenas 60? Então, é esse tipo de discussão que as pessoas têm que entender. Não é porque gosta disso ou porque gosta daquilo. Porque um cidadão é bruto, é grosseiro, é isso que interessa, ou porque ele é manso. Não é, gente. É realização. É isso que vocês têm que pensar, entender de política. É isso. A política é escolha. A política é você saber o que está falando, o que está fazendo. E não é porque eu quero. Não, aí não, é outra coisa. Aí você pode gostar do Flamengo. Eu gosto do Botafogo. Natural. Mas aí tem a seleção brasileira. Aí tanto você que é Botafogo, eu como sou Flamengo, tanto você que é Flamengo e eu que sou Botafogo, nós vamos torcer para a seleção brasileira. É isso. Quando você tem as disputas normais na sua cidade, mas você tem que torcer para seu estado. E você tem que torcer para o seu país. E você não pode pensar diferente disso. Mas você pensa. E você faz a opção por quê? Ah, não, eu já estou aqui. Pronto. Parecendo aquele cidadão, por exemplo, que vai para a festa, enche a barriga, entendeu? E não se preocupa se tem uma outra pessoa para comer. É esse tipo de Brasil, esse tipo de gente que o Brasil já teve um dia e que a gente espera ver de novo. Então, o golpe de Estado vem porque você mexe com alguma coisa que não poderia mexer. O Brasil teve 380 anos de escravidão. Para libertar os escravos, teve morte. Teve que fazer concessão, né? Para a mulher votar, ela precisava de autorização do marido. Isso foi aprovado para a mulher votar em 1932, ela só veio votar livremente em 1946. Porque a mulher poderia votar, mas se o marido deixasse. Houve uma época no Brasil que a mulher só trabalhava se o marido consentisse. Não trabalhava. Então, você tem que estar ao lado de quem faz essas inovações. Não é bom a mulher trabalhar? Não é bom a mulher votar? Não é bom a mulher se formar em medicina, em direito, em engenharia? Ou a mulher sendo motorista de ônibus, pedreira, não é assim? E por que que você acha que você tem que ficar do lado de quem proíbe a mulher para isso? Você que está me vendo aí do outro lado, você acha que por ser mulher, a mulher tem que ganhar 30% menos que você? E aí qual é o governo que você apoia? O que equipara o salário da mulher ao salário do homem na mesma função? Ou por ser mulher ela tem que ganhar menos? Então você tem que discutir política disso, dessa maneira. E ver de que lado você está. É assim que funciona. E eu realmente fico muito triste com o Brasil, porque eu fico observando assim, o cara
Vem cá, o que é que esse cidadão que você está dizendo aí, que tramou o golpe, e agora você quer que ele tenha anistia, por quê? Ah, não, porque se desse o golpe, ele só ia matar você daqui 2 anos. É isso que eu estou dizendo que está errado. Então, tá certo, vamos fazer o julgamento do sujeito, dos elementos. Os elementos serão julgados e cada um vai pagar por sua responsabilidade. Agora fica ameaça daqui, ameaça dali. Quem é que vai conseguir viver ameaçado? Caminhoneiro é algo importante para o Brasil. Mas você acha que o caminhoneiro vai ficar a vida toda? O caminhoneiro que eu digo que apoia, que na verdade não é o caminhoneiro, são as empresas grandes que vivem das benesses do governo, que tem essa ideia de botar os seus caminhões para atrapalhar. Porque eu tenho um amigo que é caminhoneiro, foi vereador aqui em Vitória da Conquista e me disse: Paulo, o caminhoneiro autônomo não está nesse negócio, não. São as empresas que colocam caminhão na rua para não deixar passar, para prejudicar o país, para derrubar o governo. Eu sou da seguinte forma: o uso da força em prol da lei, eu sou favorável, seja com quem for. Ninguém tem direito de interromper via pública para impedir alguém de passar, principalmente para colapsar o país. Vocês viram o 8 de janeiro, que já foi o dia, a parte do desespero. O golpe foi adiado, 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 então fizeram aquela balbúrdia, treinados pelos Kid Pretos e por alguns militares do Exército, é verdade, os autos estão aí provando. Para quê? Para quê? Daquela maneira que estava ali, as Forças Armadas chegassem para manter a ordem, e daí não saísse mais. E nós voltarmos a viver aquele período sombrio que nós vivemos de 1964 a 1985. Você não pode querer isso de volta. Bom dia.